Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, quarta-feira, meio da semana. No meio da semana, a igreja dedica a Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Vamos ler o Santo Evangelho de hoje e assim meditar nele no nome do Senhor. Amém? Seja bem-vinda, Isaura de Jesus, nessa manhã. Glória a Deus. Isaura hoje foi a primeira que entrou. Deus abençoe, Isaura. Ana Paula Santos Melo, Deus abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Fátima Zanon, Deus abençoe em nome de Jesus. A todos os irmãos que estão entrando e a você, irmão e irmã, que vai assistir ao decorrer do dia esse Santo Evangelho. Que a bênção do Senhor nos alcance no dia de hoje. Lucas, capítulo 14, o versículo 25 vai dizer assim: Antônia Edneuza, minha tia, Deus abençoe nessa manhã. Irmã Wanda Silva, Deus abençoe nessa manhã. Um forte abraço para o irmão Luiz. Quem vir a mim e não deixar em segundo plano seu próprio pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Quem não carrega a sua própria cruz e não vem após mim, não pode ser o meu discípulo. De fato, quem de vocês, querendo construir uma torre forte, primeiro não se assenta para calcular os gastos e ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, irá pôr seu alicerce e não será capaz de acabar. Todos que vierem isso começarão a caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Que bênção nessa manhã poder estar com você, irmão e irmã, como é bom. Segunda-feira eu amanheci muito cansado da voz, né? No final de semana bem tenso. Nós não conseguimos fazer o manhã com o Evangelho, mas hoje estamos aqui, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, servir ao Senhor é um grande desafio. Servir ao Senhor podemos dizer que é um privilégio, né? E também um desafio, como eu tinha dito agora há pouco. Muitos são chamados, pouco os escolhidos, porque muitos até se simpatizam com o Evangelho e com o Senhor do Evangelho. Mas ser um discípulo de Jesus, ele vai muito além de você ser um simpatizante pelo Evangelho. O que nós vamos ver hoje em dia, né, onde as igrejas estão cheias, aonde tudo que está acontecendo, nós vamos encontrar muitos simpatizantes, né? Coloque isso, anota isso aí, muitos simpatizantes. Nós sempre vamos ter os simpatizantes. Pessoas, amados irmãos e irmãs, que gostam de ouvir a palavra. Pessoas que gostam de orar. Pessoas que, na verdade, elas não gostam nem muito de orar, elas gostam de receber oração. Elas gostam de fazer o culto de campanha, mas ela é apenas um simpatizante. Ela é apenas
alguém que caminha com Jesus à distância. Nós vamos ver o mundo cheio de simpatizantes. Pode ter certeza, amados irmãos e irmãs, que o mundo está cheio de simpatizantes. Mas, amados irmãos, Jesus nos chamou simpatizantes. Jesus, ele chamou pessoas pelo título de discípulos. Deus abençoe nessa manhã, Denise Souza, Ramon Martinho, um forte abraço. Daniele, minha esposa, já caminho do trabalho também. Deus abençoe nessa manhã. Deus chamou discípulos. Deus não chamou simpatizantes. Simpatizante tem uma característica, como eu já falei, ele gosta de receber a oração, ele gosta de ouvir o manhã com o evangelho, ele gosta de muita coisa. Mas o discípulo, ele é um seguidor próximo de Jesus. O discípulo, ele faz a vontade do seu Senhor. O discípulo, amados, ele deseja cada dia mais se parecer com o seu Senhor. Tudo que o seu Senhor faz, ele deseja repetir. Tudo que o Senhor faz, ele deseja, amados irmãos e irmãs, reproduzir. O discípulo, ele é a cópia fiel do discipulador. Por isso, amados irmãos e irmãs, existe uma grande diferença em quem é simpatizante do Evangelho e quem é discípulo do Evangelho. Nós precisamos entender que sempre vai haver pessoas que vão caminhar sendo simpatizantes. Eu volto a repetir, os irmãos que entraram depois. Elas gostam de ouvir a palavra, elas gostam de receber a oração, elas gostam de ouvir de falar de Jesus, mas elas não são discípulas de Jesus. Enquanto existe os discípulos, pessoas que andam na pegada de Jesus, pessoas que querem parecer com Jesus, pessoas que desejam que as outras pessoas vejam Jesus em sua vida. É como um pai ou um filho ou uma filha que parece muito com a sua mãe ou com o seu pai, né, o filho. E aí, amados irmãos e irmãs, aquele pai, aquele filho que parece muito com seu pai, quando alguém de fora olha e fala, nossa, eu olho para fulano, eu vejo o pai todinho, a mãe todinha. Isso é um discipulado. São DNA, né? DNA que você passa de pai para filho. O simpatizante, ele nunca vai parecer com Jesus. Por quê? Porque ele não tem compromisso de andar nas pegadas de Jesus. O simpatizante, ele gosta de ouvir a palavra, receber a oração, ver o sobrenatural acontecer, mas ele não está disposto a receber o DNA. Deus abençoe Bianca Lourenço, Suelen Pocino, Deus abençoe nessa manhã vocês, sejam bem-vindas. Dora, entrou em Dora, pensei que você não ia entrar, Dora, já tinha te marcado e marquei de novo no comentário. Deus abençoe, minha amiga. Então nós precisamos entender que simpatizante não tem DNA. O discípulo, ele carrega o DNA do seu discipulador. E a pergunta nessa manhã, amado irmão e irmã, para mim e para você é: quem eu tenho sido? Discípulo ou simpatizante? Eu estou carregando o DNA do meu Senhor ou eu estou apenas
acompanhando o que Jesus pode fazer na vida do ser humano. Nós precisamos nessa manhã meditar, porque quando nós olhamos para essa passagem, né, desse Santo Evangelho de Lucas 14, Jesus é muito claro que aquele que não deixar pai, mãe, filhos, mulheres e mulheres, irmãos e irmãs e até a própria vida em segundo plano, não pode ser um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus, ele rompe, né? Ele rompe com que? Ele rompe com toda prioridade que não é Jesus. Jesus aqui não está falando que você tem que abandonar a sua família. Jesus está falando aqui que a sua família não pode ser mais importante do que Jesus. A minha casa não pode ser mais importante que Jesus. Ela pode ser mais importante que a igreja, ela pode ser mais importante que o trabalho, ela pode ser mais importante do que os amigos, mas a partir do momento que eu quero ser um discípulo, eu preciso romper com tudo que pode fazer com que Jesus esteja em segundo plano na minha vida. Amados, ser discípulo é para quem quer. Jesus é muito claro, enquanto nós temos tanta preocupação, né? Eu digo aí a titularidade pastoral, né, da liderança, nós temos tanta dificuldade, né, e tanto cuidado para não magoar as pessoas, mesmo elas estando erradas, porque nós temos medo delas se afastarem, delas se desencaminharem. Jesus vem com um discurso pesado. Jesus vem com um discurso, amado, dizendo, olha, quem quiser, não quiser tá bom também. Tá entendendo? Você consegue compreender o discurso de Jesus? O discurso de Jesus não é um discurso melindroso, não é um discurso de assim, por favor, não, eu vou relevar para você ser discípulo, não precisa ter meu DNA, não, amados. O discurso de Jesus é um discurso claro. Ou como diz o pessoal na gíria popular a carioca, é um papo reto. Porque quem quiser vir, né? Quem quiser vir, tem que deixar. Tem que deixar tudo que seja prioridade para ser discípulo. E aí Jesus ainda vai dizer, depois que Jesus toca no assunto mais importante, né? Jesus toca no ponto mais importante, que é nossa família, que ela não pode estar em primeiro lugar, Deus tem que estar em primeiro lugar. Jesus ainda vai dizer, aquele que não carregar a sua própria cruz, não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Amados, o simpatizante, ele acha que ele não precisa carregar a cruz. O simpatizante pelo Evangelho, ele vai falar que quando os problemas começam a acontecer, quando a cruz começa a se tornar pesado, o que ele faz? Ele fala, não, então eu não quero. Eu não quero, então. Eu não aguento. Ele não está disposto a carregar a cruz. O discípulo, amado, mesmo com dor, o discípulo mesmo com a cruz pesada, ele sabe que não existe caminho com o seu Senhor e o seu discipulador sem cruz. Por quê? Porque além de eu ter que romper com toda a prioridade, eu preciso carregar a minha cruz. Eu preciso entender que Jesus carregou a cruz dele e que eu preciso carregar minha cruz. Qual é a tua cruz nessa manhã, amados? Às vezes a cruz é uma enfermidade. Às vezes a cruz é uma família conturbada. Às vezes a tua cruz nessa manhã é a tua própria carne que você precisa vencer.
Eu não sei o que é a tua cruz nessa manhã, mas eu sei de uma coisa. Não deixe a sua cruz. Não abandone a sua cruz. Vida com Jesus é uma vida de cruz. Jesus não prometeu para mim e para você que enquanto estivéssemos aqui nesta terra, não teríamos cruz. Ao contrário, ele fala que enquanto aqui nós estivermos, nós iremos levar uma vida difícil. A nossa cruz vai conosco até o final da nossa vida. Aonde irá ser trocada pelo quê? Por uma coroa de glória. Aleluia. Vale a pena, irmãos. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena levar a sua coroa. Vale a pena você entender o que Deus está falando contigo nessa manhã. Que Deus não está apenas te levando e te chamando para ser um simpatizante. Deus está te chamando nessa manhã para ser um discípulo. Que nessa manhã possamos pedir ao Senhor, Senhor, eu não quero ser apenas um simpatizante. O simpatizante recebe bênção, mas não parece com seu Senhor. O simpatizante, amados, ele vai na igreja, mas ele não tem o DNA de Cristo. O discípulo tem o DNA do seu Senhor. Ele é a cara do seu Senhor. Eu preciso, irmãos e irmãs, chegar no nível, você precisa chegar no nível das pessoas olharem e não verem mais você, mas apenas Jesus em você. De uma tal forma falar, eu não sei nem o que fulano está fazendo na terra, porque ele se parece muito com Jesus. Imagina isso, gente. Que coisa linda é isso. Alguém falar assim que você parece muito com Jesus, que você tem totalmente a essência de Jesus. Isso é quando o seu DNA ele está inserido em nós. Eu preciso ter o DNA de Cristo. Que nessa manhã, amados irmãos e irmãs, possamos estar dispostos a abrir mão, romper com o passado, levar a nossa cruz e viver como discípulo. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã, amados irmãos e irmãs. Vamos orar nessa manhã pela Dora. Dora Gomes hoje está fazendo aniversário, né, Dora? Que bênção. Deixa um recadinho aí para a irmã Dora. Abençoe a vida aí dela dessa manhã em nome de Jesus. Nós vamos estar orando aqui diante do altar da capela pela vida da Dora. Dora é uma grande amiga, uma pessoa que me apoiou muito ali na igreja de Metodista em Jardim Primavera, quando eu ainda era um seminarista, né? A Dora me acolheu a minha família ali, né? E nós temos um vínculo, né, Dora? Um vínculo, né, reservado pelo céu, dado pelo céu. Então, toda sorte de bênção, minha amada irmã Dora, nessa manhã. Vamos orar também, amados, por todos os enfermos. Vamos orar nessa manhã pela igreja do Senhor na face da terra. Pai, muito obrigado pelo evangelho do dia. Muito obrigado nessa manhã pela liturgia da palavra, aonde, Senhor, nós fomos confrontados. Fomos confrontados, Senhor, a não ser apenas simpatizantes com o evangelho, mas aonde o Senhor tem nos chamado para ser discípulos. Senhor, discípulos esse que verdadeiramente, Senhor, eles abrem mão, se for necessário até da sua família, para ter o teu DNA. Nos ajuda, Senhor Deus amado, a carregar a nossa cruz. Nos ajuda nessa manhã, Deus, ser homens e mulheres que não abandonam a sua cruz. Discípulos e discípulas de Jesus, que estão totalmente comprometidos com a cruz de Cristo.
Que esse evangelho no dia de hoje se cumpra na nossa vida. Que nos leve à reflexão nessa manhã. Pedimos ao Senhor nessa manhã, Deus, nós não queremos ser apenas simpatizantes. Insere, Senhor, o teu DNA em nossas vidas. Insere, Senhor, nessa manhã a nossa vida, Senhor, para te servir. Porque, Deus, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Queremos, Senhor, nessa manhã, Deus, pedir por cada irmão e irmã que está aqui ao vivo conosco, ouvindo a live, meditando nessa palavra. Conceda as bênçãos, conceda o que o teu povo tem clamado. Conceda, Senhor, nessa manhã, Deus amado, aquilo que o teu povo tem pedido. Senhor, nessa manhã nós oramos, Pai, pela irmã Dora Gomes, que hoje completa mais um ano de vida. A tua filha, Senhor, é testemunha que Deus é Deus que muda, Senhor, destinos e história. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem sido bom com a Dora, porque o Senhor tem sustentado a vida da tua filha, e nós a profetizamos toda sorte de bênção. Oramos nessa manhã, Senhor, por todos os que precisam ou que se recomendam às nossas orações. Oramos por todos os enfermos, oramos pela igreja espalhada pela face do mundo, oramos, Pai, uns pelos outros. Nos dê um dia abençoado, um dia de paz, um dia de livramento. Oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, e santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Receba a bênção do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Deus abençoe a todos. Uma feliz quarta-feira para você. O Senhor nos permitindo, sexta-feira nós estamos aqui com a Aliança da Água e a aliança com o Salmo 91. Amém? Fique com Deus. Graça e paz.